Vamos começar então. Vou ler o currículo de quem hoje irá apresentar. Sejam bem-vindos todos. Tenho o prazer, eu sou a Graciela Villarreal Brena, coordenadora da coordenação da FEPAL, e estamos oferecendo seminários todos relacionados à pesquisa. O dia de hoje, com muito prazer, irei apresentar, de fato, teremos duas ponentes, duas palestrantes que estão trabalhando em uma única pesquisa e irão compartilhar hoje o que estão fazendo. Apresento Constância do Halle, membro da Comissão de Pesquisa da FEPAL. Constança é doutora em Psicologia pela UVA, membro da Sociedade Argentina de Psicanálise e da Associação Psicanalítica Internacional. É professora na Faculdade de Psicologia da UVA, a UV e USAM. Ela é pesquisadora de primeira infância, membro da equipe de pesquisa consolidada UVAC e da Universidade de Buenos Aires, diretora de pesquisas IPA e PROINPSE. Participou no treinamento de pesquisa RTP da IPA e é membro do Conselho Diretivo de IAN, Argentina, rede de apego associada à Associação Attachment Network, e autora e coautora de exposições e livros e diferentes, também expositora em diferentes eventos. Você leia o da Clara? Seria bom, Clara, é exatamente isso. Muito bem, apresento a vocês hoje também Clara Rassowski. Qual a pronúncia de seu sobrenome? Muito bem, ficou claro. Ela é doutora em psicologia da UVA, psicanalista em função de data e especialista em crianças e adolescentes, na APA, IPA e FEPAL. Professora e diretora de pesquisas em Faculdade de Psicologia da UVA e a Universidade de Belgrano. É professora de pós-graduação e também trabalha em universidades da Rússia, professora de RTP, que é o Programa de Formação em Pesquisa avalado pela IPA. Também autora de diversas publicações nacionais e internacionais. Bem-vinda, Clara. Muito bem, passo a palavra para você, Constança. Você poderia começar, Constança? Muito bem, claro que sim. Vou compartilhar então o PowerPoint para dar acompanhamento ao que eu for falando. Demora apenas uns instantes. Esta questão de compartilhar a tela já está. Perfeito. A ideia é compartilhar com vocês afetos, partes de um trajeto de trabalho de pesquisa em grupo, que aqui na cidade de Buenos Aires estamos trabalhando há algum tempo. A nossa ideia é apresentar aspectos da pesquisa e depois articular com algumas questões mais da clínica, principalmente na primeira infância, que é o grupo etário com o qual nós mais trabalhamos. Portanto, eu vou falar mais das pesquisas e a Clara vai falar mais sobre a parte clínica. É um trabalho de equipe, é um trabalho que tem vários anos de desenvolvimento, no sentido de trabalhar de forma consistente como grupo há 23 anos. Claro que nem todos somos os mesmos, mas muitos dos que fazem parte da lista ainda estão e permanecem. E, claro, vamos periodicamente incorporando mais pessoas interessadas um estudo que vão alimentando o grupo, trazendo novas ideias. E é muito importante isso para a pesquisa. É importante entender que as pesquisas
é muito trabalho fazer uma pesquisa e são muitas pessoas que participamos. Claro que nós, por exemplo, eu apresento agora, mas por trás é trabalho de muitas pessoas. Institucionalmente também tivemos esse apoio da Universidade de Buenos Aires, principalmente a instituição que nos viu nascer como equipe através de diversas programações, o BACIT, da Associação Psicanalítica Internacional, REN diversas apoios, diversos apoios, eles financiaram parte do nosso projeto e recentemente a Universidade de Belgrano, que é outra universidade de Buenos Aires, que nos apoia agora, além da Universidade de Buenos Aires. A equipe, então, nesse momento, se conforma por nós, Vanina, bem, temos os nomes aqui, Milagros Moretti, Federico Bernal, Emília Bijalba, Sandra Casabianca, e Paula Adelarde também, não sei se alguma ficou sem mencionar. Nesse momento, o nosso assessor metodológico, Juan Paulo Barreiro, docente, pesquisador da UBA, além da Universidade de Buenos Aires, com certeza trabalhei em outras. O eixo, o que leva uma equipe de psicólogos, psicanalistas, porque a maioria somos psicanalistas ou psicanalistas em formação, a, a fazer isto. O eixo central, de fato, são dois. Um é o sofrimento psíquico infantil. E principalmente em relação ao sofrimento psíquico infantil precoce, poder pesquisar, reconhecer, dar lugar, oferecer proposta de trabalho em relação a isso. Quando digo precoce, me refiro a que bebês também sofrem psiquicamente, mesmo que suas manifestações e as formas não são iguais a um adolescente, uma criança, um adulto. Entender que a pesquisa da primeira infância, que tem um desenvolvimento de várias décadas importantes, que incluiu, de fato, foi um dos pioneiros na época, muito trabalho empírico de observação, vem nos trazendo muitas ferramentas justamente para poder pensar nesse sofrimento e criar pontes entre esses achados da pesquisa empírica e a teoria psicanalítica, que é enorme, profunda, complexa, que vale a pena trabalhar sobre essas pontes, que é um eixo importante do trabalho em equipe. Outro elemento que queremos transmitir é que quando pensamos em sofrimento psíquico infantil, a subjetividade e estruturação psíquica, pensamos de diferentes perspectivas. A perspectiva intersubjetiva, que é a mais clássica, psicanalítica, que tem a ver em como funciona o aparelho psíquico, a estrutura psíquica, o interior do psiquismo, o intersubjetivo que é o que acontece entre cada um dos sujeitos, e no caso, nesse entre o bebê e os seus cuidadores, o bebê e a extensão dos cuidadores, as instituições que se encarregam, e nesse um a um que acontece entre o bebê e quem se encarrega dele. E aí entram também o espírito da época, idas e voltas dos momentos socioeconômicos, do contexto específico de cada criança, da criação, que é a perspectiva transsubjetiva. Nós tentamos não nos perder desses três eixos quando pensamos a clínica em primeira infância, quanto às pesquisas que fazemos nesse sentido. Na pesquisa que nós queremos mostrar, das pesquisas, nós trabalhamos vinculando variáveis intrapsíquicas, principalmente, bem, a criança com psiquismo em constituição, mas adultos com um psiquismo, uma psique já constituída, e isso tem a ver com o adulto intrapsiquicamente
e variáveis interativas observacionais, que tem a ver com o campo do subjetivo. Então, vocês poderão ver, vamos trabalhando com essas duas questões. São pesquisas em- são pesquisas empíricas e essa forma de organização dependerá do tipo de material que podemos colher para variáveis intrapsíquicas parentais. Ao longo desse tempo, temos trabalhado com funcionamento refletivo materno e paterno, que falaremos em breve, com representações parentais, com situações de entrevistas e colheita de informações nas entrevistas em relação a como os pais se veem, se sentem, se definem em relação aos seus filhos, o narcisismo parental, o estudo da autoestima materna e também o que tem a ver com impacto emocional dos sucessos da vida, que é uma variável que tem a ver com avaliar se há alguma coisa desses sucessos que a pessoa considera traumático, porque na forma de estudar pedimos que possa valorizar e que incidem na forma de interagir com seu filho. Então, esse tipo de variáveis intrapsíquicas parentais são trabalhadas com materiais obtidos das entrevistas e também com questionários auto-administrados, como o impacto de sucesso de vida. Também temos as variáveis interativas observacionais, algumas serão desenvolvidas com maior profundidade hoje, que tem a ver com uma regulação afetiva didática, autorregulação afetiva do infante ou do bebê, os estilos parentais, também as modalidades afetivas que têm interação, o jogo entre pais e filhos, o nível de simbolização que chegam as crianças quando brincam, também o nível de simbolização da criança, mas quando vão crescendo, indicadores que é justamente ah, gostamos dos indicadores de desregulação na criança e adulto e a disponibilidade emocional dietática, justamente para saber o que acontece no clima afetivo de uma relação e se consideram duas pessoas que estão sendo observadas. Vamos aprofundar nisso. E como tratamos essas variáveis, principalmente fazendo análise de videoafirmações, afirmando as diadas e depois trabalhando nessa afirmação. E isso precisa de um trabalho de achar os instrumentos, ou às vezes gerar instrumentos. Um instrumento que usamos e foi desenhado por nós, e também treinar as pessoas que possam ter a possibilidade, a capacidade de observar algumas variáveis e ter a confiabilidade aceitável entre juízes, que quer dizer que duas pessoas vejam as duas coisas, ou uma coisa da mesma forma, ou de forma semelhante. Outro aspecto que tem a ver com o que estamos fazendo, e trabalhamos com microanálises, fragmentos muito breves de tempo da interação, com segmentando a interação para definir variáveis e sistemas de análise de codificação global. Você vê a situação toda e depois define o que você vê em relação às variáveis estudadas. Há dois eixos que são muito importantes no nosso trabalho e na clínica, que é entender que o tempo todo, quando pensamos na primeira infância e na intersubjetividade no bebê em desenvolvimento,
Há dois eixos em jogo: a simetria, porque o adulto, na simetria, porque o adulto tem o aparelho psíquico constituído e ele é um adulto que de alguma forma opera uma ação sexualizante em relação ao bebê, sempre atravessado, claro, o adulto pela sua própria repressão e psiquismo, mas é uma questão aí do pulsional que está em jogo nessa assimetria, onde o aparelho psíquico do adulto está num espaço muito diferente ao bebê, ao do bebê. E outro, a bidirecionalidade, porque o bebê contribui muito para o seu próprio desenvolvimento, na sua particularidade na interação, e não se trata aqui de uma situação onde, logicamente, o adulto traduz ou indiferente às particularidades de cada um, o aspecto bidirecional definido de diferentes aspectos da teoria, veremos daí a pesquisa, é importante também no nosso trabalho, como dois eixos paralelos e em relação a isso. Bem, eu vou descrever a situação de um dos estudos. Os estudos que nós iniciamos com ele foi um estudo com bebês, um bebê ou bebês de 6 meses, onde tivemos uma amostra de 48 diadas, um número nada menor ou nada pequeno para uma amostra. Pode ser pequeno, talvez em medicina falam que é pouco e pensam como, é muito pouco, mas em psicologia esse tipo de estudo é uma amostra razoável, com 48 diadas. Bebês de 6, 7 meses, a metade meninas e a outra metade meninos, mães adultas, jovens, não eram adolescentes, com estudos durante a gravidez, com visitas médicas. Ao longo do tempo, na sua origem, essa amostra é utilizada para explorar a regulação afetiva e os indicadores de regulamentação de regulação dos bebês em duas situações interativas, face-to-face e tempo livre. Trabalhamos vinculando esse resultado com com uma disponibilidade também. Aqui o dispositivo com os que nós estudamos as diadas que foram filmadas em situação de laboratório, além de serem filmadas na interação com os bebês, completaram informações, tiveram entrevista com o psicólogo já formado, mas principalmente houve um espaço de tempo de 3 minutos onde mãe e bebê estavam sozinhos num quarto e sendo filmados por câmeras a controle remoto, interagiam. Como vemos aqui, num bebê está na frente, a mãe está na frente, pedimos que interagissem como fazem normalmente. A ideia era que não houvesse objetos entre eles, que fosse face to face. Depois disso, por 5 minutos, pedimos que brincaram com algum brinquedinho, como vemos aqui na imagem da direita. Vimos que eles estavam brincando, já não face to face. Graciela, não sei se temos perguntas ou porque isto tem muitos componentes. O que que você acha? Vamos revisar se alguém no chat, se alguém gostaria de levantar a mão. Eu esqueci de comentar que também estará conosco a Alejandra Gomes, que faz parte da comissão de pesquisa, que estará nos ajudando com o chat, mas vejo que por enquanto não temos mensagens, mas que bom que você comenta, porque talvez pode que surja alguma pergunta. Estavam talvez esperando que você terminasse. Então, se alguém tiver uma pergunta durante a exposição que pudéssemos dar a palavra, claro, claro que escreva no chat e eu vou abrindo, claro. Eu estava lendo aqui o chat, por enquanto não. Estamos muito atentos à sua exposição.
Vamos para a variável central, que é a regulamentação afetiva, a regulação afetiva e a desregulação. A forma clássica de definir é a capacidade de controlar e modular nossas respostas afetivas. Da psicanálise, podemos dizer muito sobre isso, porque, de alguma forma, afetos, isso é uma expressão qualitativa da quantidade em relação a umas pulsões e transformações, poderíamos dizer que isso não podemos controlar nem regulamentar, mas nem regular, mas hum, temos a situação, bem como no início mesmo, o que temos são os ciclos circadianos, a ingestão, muitas questões, e o objetivo vai de mãos dadas justamente com isso. É um pesquisador, um psicanalista, que é Eduardo Tronic, que trabalhou sobre o tema e é o nosso referente. O que ele diz que é que o bebê tem uma capacidade própria regulatória, tem questões muito importantes, é, mas sempre precisa dessa parte regulatória que fornece o ambiente. Os estímulos externos e internos podem ser muito desorganizantes para esse precário psiquismo que está em constituição e precisa de um suporte em relação aos estímulos, a organização em relação aos estímulos. A hipótese da consciência diádica, onde diz que o bebê e a mãe, ou o cuidador, e o paciente com um analista, de alguma forma, conformam um sistema auto-organizado. Isso permite o aumento da complexidade da relação dos conteúdos, de como vemos o mundo, como são criados os sentidos desse mundo. Esse sistema de regulação mútua é construída, mas vendo a simetria e a bidirecionalidade, o adulto percebe, claro, isto e tem a missão de transformar. A responsabilidade é do adulto nessa bidirecionalidade. Agora, é bidirecional, mútuo, isso de aumentar os estados de consciência. E aí envolve uma possibilidade de que o bebê possa se abrir ao mundo e à aprendizagem. A aprendizagem. A questão é que o excesso de afetividade não pode ser reparada. Ele fala de um ciclo permanente de encontros, desencontros e reparação dos encontros. Ele fala do que chama de bom, mal e o ruim. O bom é essa situação de mãe e bebê estão em conexão, o adulto, o bebê. O adulto acha qual a situação e depois aí está o tempo todo. É a forma normal de estar com outra mamãe, bebê, adultos também. A questão aqui é a capacidade e a possibilidade de reparar essas falhas e voltar aos ciclos de encontros. Esse movimento é crucial, é básico nessa concepção. A desregulação afetiva, que desse ponto de vista pode ser pensado como a falha da atribuição no sentido de não entender o que está acontecendo, não poder agir em consequência disso, e claro, e a reparação permite fazer a transição entre estados não coordenados ou desregulados ou desregulamentados. Aqui temos uma potencialidade traumática não quer dizer que a regulação não seja traumática, mas nesse ciclo, há fracassos repetidos de reparação de efeitos negativos, há mais melhor, diminuição na vinculação do bebê com o ambiente, pode se produzir detenções no desenvolvimento, detenções sim, no desenvolvimento e desenvolvimentos patológicos.
Essa seria a teoria que tem a ver com a pesquisa, na hora de observar a mãe e o bebê. E aí utilizamos o modelo de Tronic. Talvez vocês conhecem Tronic por uma experiência, um experimento que é como experimento, mas importante, o que produz os bebês, provoca os bebês, aos bebês ao estarem expostos a um corte da comunicação repentina do adulto. Nós pegamos o modelo da interação sem fazer esse corte. E utilizamos para estudar essas diadas, essas 48, um modelo que é o ICEP, fase de envolvimento infante, bebê cuidador, sistema que avalua a a expressão face-to-face. Você faz uma microanálise onde fragmentamos a visão desses 3 minutos em segundos. São 180 instâncias de avaliação do que está acontecendo afetivamente nessa diada e também é registrada hum, e em relação ao que como o bebê pode se autorregulamentar em relação à excitação e também tomar distância e esse sistema usar avaliadores e também a partir da confiabilidade. O que é avaliado, de um lado, a mãe, do outro, o bebê. Por isso, vocês viram que é uma câmera dividida. Vemos aqui ao mesmo tempo as duas faces, os dois rostos, e isso é importante. E o que é estudado é uma configuração que acontece pela emoção que expressam com o rosto negativa, neutro, positiva, é uma escala de 7 níveis, mas aqui, de fato, estamos resumindo. A orientação do olhar, quem olha quem, se olham mutuamente, se um olha para um lado, o outro para o outro, e as verbalizações, as vocalizações maternas também. E tudo isso gera uma configuração que é o que oferece esses 7 níveis, pode se resumir se é de efeito negativo, neutro, positivo, e também onde está o olhar. Aqui temos o primeiro resultado que nós queremos compartilhar com vocês, que tem a ver. Aqui não posso fazer o jogo que sempre fazemos. Vocês imaginem uma mãe, um bebê que estão aí. Quanto é esse tempo? Qual o tipo de afetividade que eles têm? Quanto é esse tempo que olham um para o outro? Vocês podem pensar isso por um segundo. Eu agora vou dizer a vocês o que nós achamos, que coincide com o que achou Tronic. A questão é a seguinte: a primeira questão é uma mãe e um bebê de 6 meses se olhando numa situação face to face durante 3 minutos, orienta seu olhar de uma forma diferente entre um e o outro. As mães veem o bebê 99% do tempo e os bebês olham para a mãe 48% do tempo. Isto é, a metade do tempo que a mãe olha os bebês. O restante do tempo, os bebês olham para outras coisas. Esse é um sistema que vai detectando quando o bebê se retrai, que seria uma forma de efeito negativa, quando ele fica assim para dentro. Mas um bebê saudável, de um grupo de bebês sem motivo de consulta, geralmente olham para o ambiente, se interessam pelo que está por perto. Outro resultado global que nós achamos para compartilhar é a distribuição da efetividade. As mães
passam por aspecto positivo, de um aspecto positivo tranquilo, um sorriso, até falar muito, fazer gestos, todo esse leque de expressões, 88%, e os bebês 12% do tempo. Corrige a doutora Constança. Os bebês, 16% de tempo e mães, 88%. O aspecto neutro, no entanto, os bebês estão em afeto neutro, com expressão marcada 80% do tempo e mães, 12%. Enquanto ao efeito negativo, na nossa amostra, muito, muito pouca, apenas bebês. O afeto negativo. Nesse circuito que eu mostrei de afeto, encontro, desencontro e reparação, o encontro que é estar juntos na mesma fase, juntos em aspecto positivo, principalmente, é um tempo bastante acotado da relação. Isto é, estariam juntos, sorrindo, no encontro positivo, 16% do tempo, quando se olham cara a cara. Como comentei, tempos depois, e aí foi importante o apoio da IPA, fizemos uma nova avaliação utilizando o sistema ES, que é um sistema que avalua a disponibilidade emocional. Essa disponibilidade emocional, como comentei, esse sistema criado por Saida Miringen, que trabalhava nos Estados Unidos, ela trabalhou e foi também foi colaboradora de Robert Endel. Ele nos permitiu chegar a ela e ele nos sugeriu trabalhar nisso. Robert, ele foi um psicanalista muito importante e generoso, é um psicanalista importante e generoso, e esse sistema avalia a disponibilidade emocional diádica, a qualidade afetiva, o intercâmbio mútuo e considera muito esse intercâmbio entre adulto e criança. E se vincula muito com o conceito de Edward de sensitividade e em relação à disponibilidade para responder de forma, para interpretar adequadamente o que precisa a criança. E principalmente, isso é importante, nisso se diferencia dos instrumentos clássicos, presta e dá importância às emoções positivas, não apenas às negativas, mas às positivas. Principalmente se fosse mãe e criança, compartilhar estados de estar juntos num desfrute, no momento de compartilhar prazer. É um sistema de escala que vai medir na interação quatro dimensões no adulto e no adulto a sensitividade, a estruturação. Sensitividade tem a ver, como dizia, com o conceito de Meresworth, principalmente ligado até que ponto o adulto, além de ler e responder em tempo e forma, compartilha um clima afetivo positivo, genuíno, contagioso. São interações que vemos que é dessa forma. A estruturação tem a ver com a responsabilidade do adulto em relação a como armar ou criar o campo de interação, prevenir situações e como promover progressões na relação com o outro. É, Também aqui a variável de intrusividade é muito importante na primeira infância, até que ponto o adulto pode esperar a criança em vez de avançar.
vemos a importância que tem, sempre penso muito em Winnicott e no trabalho que ele propôs para a espera do gesto da criança. Tudo o contrário disso, do bebê, até que ponto responde quando o adulto o procura e até que ponto a criança ou bebê, porque a escala pode ser utilizada de bebê até os 12 anos, aproximadamente, a criança envolve, procura o adulto, tenta estabelecer a relação, certos intercâmbios. Avaliamos primeiramente a regulação afetiva e depois isto, e uma das ideias era ver até que ponto havia coincidências entre os dois sistemas, se havia uma validação mútua. Isso é o que nós achamos, que havia convergência no sentido de que quanto maior afeto positivo do bebê, e maior, digamos, quanto mais disponível estava a diada, principalmente quanto mais sensitividade e responsabilidade havia, uma diada emocionalmente disponível, maior aspecto positivo aqui, maior tempo de encontro do ponto de vista da regulação afetiva. Aqui nesse quadro, que é muito talvez para analisar hoje, vemos as relações entre as diferentes variáveis que eu comentei. Hum, e como o afeto positivo correlaciona com o envolvimento do bebê, com responsabilidade, com a sensibilidade da mãe. E da mesma forma é que o negativo correlaciona de forma negativa com a sensibilidade. E uma questão que é um paradoxo é como as crianças utilizavam mais sinais de autorregulação, isto é, mais chupeta, nas relações ou intercâmbios, na díadas, havia uma relação negativa. Menos sensitividade, mais chupeta. Menos chupeta, mais sensitividade. Estruturação e não hostilidade. Até aqui, vamos chegando com os bebês. É são muitas informações. Chegou até que Clara possa trazer a parte clínica. Como comentei, o funcionamento parental o reflexivo é uma variável que nós consideramos para pensar o aspecto intrapsíquico nos adultos. Esse conceito foi proposto por Forney e especialistas da Inglaterra e foi tomado por Aretha Lay, uma pesquisadora americana que o adaptou e o levou para o território da parentalidade. Então, funcionamento reflexivo, que também pode ser pensado como uma forma ou operacionalização do conceito de mentalização, tem a ver com a capacidade de perceber e entender a si próprio tanto como os filhos, em termos de estados mentais, sentimentos, pensamentos, crenças e desejos. Reconhecer que há uma relação entre a própria experiência afetiva e os estados mentais e a conduta da criança. E ao contrário também. E principalmente colocar em relação pensamentos, crenças, desejos, que mais da ordem do que pensamos, o que se sente e o que se faz, e como tudo isso se relaciona. Se pensarmos uma relação, colocamos em jogo tudo isso ou não? E claro, na medida em que o adulto coloca em jogo tudo isso, tem maior capacidade de possibilidade de ter uma ideia de um modelo mental da experiência interna da criança e de sua regulamentação afetiva, mas ele talvez pode regular melhor e gera um circuito onde a relação da criança tem uma evolução mais benigna.
Esse é estudado através de uma entrevista que é chamada PDI, é uma entrevista de desenvolvimento parental, e, e esse é o sistema baseado no sistema de Fona que temos que treinar. Temos pesquisadores na equipe que já fizeram, e é possível determinar, por exemplo, se o funcionamento reflexivo materno é baixo, ordinário ou alto. E também poderia ser menos do que baixo, nas nossas amostras não acontece, porque são sem motivo de consulta. Seria um nível 3 ordinário é um nível 5 alto 7 ou mais. Portanto, pegamos esse elemento e alguns das primeira amostra e outros que somamos tinham 4 anos. Voltamos a filmar brincando com a mãe e para avaliar isto utilizamos um sistema, de fato aqui está desatualizado, fomos transformando. Agora uma versão de 2021 trabalhada pela equipe, estou eu, a Clara, a Gemma, a Vanina Buerim, Pia. No sistema, vemos aqui a criança e estamos trabalhando com amostras, eles brincam com os mesmos brinquedos quase sempre, 15 minutos. O que fazemos depois? Eu avanço porque eu tenho a impressão de que estou me atrasando um pouco e eu quero comentar, e depois que a Clara tenha mais tempo, por isso passo por aí. Temos essa afirmação, as avaliamos por segmentos de 20 segundos, e em cada segmento nos fazemos estas perguntas. Qual forma de interação tem, como é, se há ou não acordos para brincar juntos, o nível de simbolização atinge a criança, se é elemento de desregulamentação afetiva nesse momento, o estilo do adulto nessa interação. E nos perguntamos como se relacionam esses elementos entre si, e depois se a relação entre isso, essa situação. Para, então, pensar enquanto as modalidades afetivas, podemos distinguir entre a convergência, a divergência e o jogo não interativo. E convergência é quando adulto e criança brincam juntos, chegam a um acordo, têm um projeto em comum, mesmo quando não queiram fazer ao mesmo tempo. Basicamente, há um clima afetivo não tão conflitivo, onde podem estar de acordo no jogo, né? Às vezes há situações de desacordo, não podem negociar uma saída rápida. Pode acontecer que não seja interativo, que haja momentos que joguem, brinquem em paralelo, etc. Vemos também a questão e determinamos se o nível de jogo é funcional, simbólico simples, simbólico complexo. É quando a criança utiliza um elemento com seu destino previsto, pega um carro e faz rolar pelo chão. Esse é um nível não simbólico, no sentido de que no simbólico simples há um como sim de alguma coisa. Servem café, tomam café. No simbólico complexo há uma narrativa, personagens, atribuição de funções. E também são utilizados objetos como diferentes de seu uso tradicional, se trabalha a substituição de objeto que tem um nível de complexidade maior. Vemos os indicadores de regulação, principalmente se há impulsividade, agressividade, o adulto também.
aqui entre criança e adulto, e os estilos parentais no lúdico que tem a ver com o restritivo e o facilitante. O restritivo tem a ver com situações do adulto intrusivas e também situações de verbalização crítica. Quando o adulto é crítico em relação à criança, observa, eh, todos dirigem, nesse sentido, orientam. Facilitante é quando nenhuma dessas coisas acontecem. Restritivo é quando o adulto não participa. É menos frequente, mas acontece. O que podemos dizer sobre o que encontramos, achamos sobre isso? Bem, de um lado, há uma alta correlação entre o modo, a forma convencional, convergente. Também achamos que há maior frequência de sinais de desregulamentação quando as mães têm funcionamento reflexivo baixo. E, por sua vez, a simbolização e desregulamentação tem quando há indicadores de desregulação, a simbolização menos complexa. No estudo um pouco mais detalhado de aspectos do pensamento reflexivo, isso tem a ver com se a isso sustentamos a exploração e baixa tem a ver com a desregulação, sem manter esse nível de convergência que leva a uma simbolização. Um estudo mais pormenorizado que fez Clara Scherno na sua tese doutoral, que tem a ver com aspectos do funcionamento reflexivo, que é quando a pessoa entrevistada respondia especificamente como, pegando respostas específicas do questionário na entrevista, e, particularmente, se achou como havia relações específicas entre a verbalização crítica e intrusividade. Por exemplo, a capacidade da mãe, do bebê, de responder quando era perguntada sobre momentos de perturbação ou de estresse da criança. Alguma vez você está perturbada e quando fala disso, há uma espécie de relação que indica que quanto mais alto o funcionamento reflexivo, menor a verbalização crítica, e ao contrário também. Da mesma forma, quanto mais alto em relação às respostas que falam sobre quando está bravo com a criança, quem responde com um nível mais baixo tem um maior nível de intrusividade. Esse é o mesmo que eu já comentei, relações que já descrevi anteriormente, mas aqui com números. Eu sei que é muito que eu tenho para compartilhar. Isso é bem importante, como os indicadores da regulação são vinculados com o nível de reflexivo materno. Quanto mais alto, menos indicadores de regulação. Não são tantos, mas quando há, se vinculam mais a diadas onde as mães têm pensamento reflexivo baixo. Bem, hoje, ficando por aqui. São os números que eu comentei anteriormente, apenas os detalhes. Acho que vou passar a palavra para a Clara. Muito bem, obrigada. Muito, muito interessante, Constança, parabéns. É um projeto enorme, impressionante, que comentaremos. É todo um programa.
É mais do que um projeto. Temos tese doutoral, então, sim, 23 anos, imagino, tudo que saiu daí. Exatamente. Sempre brincamos com a Clara. Quando começamos esse trabalho, eu ia trabalhar com eles, com o meu filho de 6 meses. Então, você já sabendo a idade do meu filho, é justamente o tempo que nós estamos trabalhando, 23 anos. Há perguntas, Alejandra, no chat? Não, não temos perguntas no chat escritas por enquanto. Muito bem, passamos agora a escutar a Clara, que dará continuidade à apresentação da Constança, a pesquisa. Então, deixaremos no final já o espaço para perguntas e comentários dos assistentes. Clara Chapman, passo a palavra para você. Até que hora, né, vocês gostariam de que eu fale? Por quê? Para deixar um espaço para conversar. Eu tenho um caso clínico também, muito interessante. Claro, bem, em meia hora finalizamos, daqui a meia hora. Mas é muito interessante, queremos escutar você. Eu vou tentar de sintetizar. Há muitos resultados e algumas questões, claro, nós estamos aplicando a nossa clínica habitual, na nossa clínica com crianças pequenas, com bebês, crianças pequenas onde justamente a ideia da psicanálise é tão forte na exterioridade e interioridade, como temos as variáveis observáveis, o aqui e agora, da co-construção, que organiza a vida mental, que é uma matriz relacional, bidirecional, que continuamente se co-construi e constrói e se transforma através da experiência para ter estado de experiência de mútuas. Esses são elementos que nos permitem ver de que forma crianças e bebês vão reparar o efeito afetivo. Aí está o vincular, que é o sustento parental, com a sua capacidade de disponibilidade emocional, que é uma variável interativa, e com o funcionamento reflexivo, a fantasmática, discurso dos pais, que é uma variável assimétrica. Então, esse fluxo interativo estará interpelado pela assimetria que tem a ver com o desejo dos pais, inconsciente dos pais, e com a sua capacidade de ler esses sinais interativos dos bebês e, por sua vez, produzir uma mudança e oferecer uma reparação. Então, as geadas que não conseguem essa reparação, esse estar sozinho na presença de outro, não termina conseguir esse círculo de regulação afetiva, é o sofrimento psíquico. Nós não filmamos a clínica, trabalhamos, mas agora temos um problema na formação das pessoas que se formam conosco, porque quando é por Zoom, porque por Zoom não mostramos as díadas por questões de confidencialidade. Então, no trabalho de formação de profissionais, a questão de observar no vídeo a retração. Bem, Josefina também trabalha na observação de bebês, nós trabalhamos no trabalho com vídeos onde claramente eh, onde há uma linguagem corporal e afetiva tão impressionante que
nem sempre pegado, a não ser quando esse trabalho com os vídeos. Quando era presencial, tudo o que apresentávamos, bem, aí estavam os vídeos e temos essa limitante, mas vamos falando sobre isso de repente. O que fazemos então é trabalhar entre a intersubjetividade e com os conceitos de Stern do tratamento afetivo de Bernard Gold, sobre como a intersubjetividade que envolve criar uma vivência que nos faz sentir que um e o outro fazem dois a partir de um progressivo processo de diferenciação extrapsíquico que permite a cada quem viver como separado do outro e acessar dessa forma a subjetivação, que leva a viver como um sujeito, a se viver como um sujeito diferente. Um conceito é que é sujeito, outro sujeito. Isto é, o sujeito que eu vou descobrir é o mesmo sujeito do qual eu sou o objeto. Esse jogo de posição de objeto e de sujeito em relação à assimetria adulto-criança, onde o desejo dos pais te coloca numa posição, essa criança, o que quer de mim? E, ao mesmo tempo, uma questão sujeito-sujeito, onde a criança nasce com a capacidade para a interação. E a interação é a mobilização, o motivador do vínculo. Com isso, inicia justamente do gesto espontâneo de Winnicott, da ideia de que os bebês nascem com circuitos intersensoriais, interafetivos abertos ou fechados. Isso também usa Gauss para a questão do espectro autista, que bebês que nascem com esses circuitos, talvez com maior retração, que o encontro com outro os abrirá ou os fechará, e isso se infiltra no desenvolvimento. E sempre iniciamos com a base de que há uma preconstituição subjetiva no bebê de forma precoce, aos 6 meses, que nós trabalhamos com eles bastante, uma etapa claramente que e podem comandar aquilo que solicitam. Então, a disponibilidade emocional, que é a diádica, que marcará o envolvimento. Então, um dos elementos centrais é a responsabilidade do bebê. Se o bebê é mais responsivo, é porque alguma coisa do circuito da disponibilidade foi habilitado. Então, são facilitantes ou restritivos. E os obstáculos seriam para a abertura dessa facilidade de se abrir ao mundo. Então, essa, porque não é diminuição, não, aqui é uma coisa interessante. Não é que o princípio de prazer é diminuição da quantidade de excitação. Sim, da disruptiva, mas ampliação do afeto também é prazer, quando o afeto é regulado no circuito interativo. Quando o afeto não é regulado, é desprazer, é desregulação. Vemos bebês desregulados como um sofrimento psíquico, quem não pode se acalmar, que não acha, não há forma, passam muito tempo sem reparar o afeto negativo. O conceito é da autorregulação aos 6 meses. Esse conceito, que é a autorregulação, a consideramos como constituição de conseguir períodos breves de vivência prazerosa. Aqui a Cristina Antier, agora de fato temos uma apresentação com ela em setembro. Nós escrevemos de fato um trabalho com a Constança e com a equipe que tem publicado um Rounded com esse tema, e ela justamente acha o tema do autoerotismo de plenitude, que envolve, eu quero dizer, que com o sustento do outro, essa possibilidade de se autocalmar, se calmar é constitutiva e positiva quando
o ambiente falha e o bebê precisa ter mecanismos intensamente autoacalmantes, essa autorregulação é retração e pode ser ou condutas fetichistas ou afetivas. E é aí onde eu estou trabalhando nesse ponto das telas. As telas como obturadores, quando no intervalo de ausência presente do bebê com o adulto falha, quando ele acha essas capacidades de regulação, o autoerotismo, autoapaciguamento oral, a chupeta, é de retração. Então, os pais não conseguem acalmar as crianças e oferecem telas ou doces, ou não desenvolvem a capacidade de certas capacidades. Apenas 16% do tempo a interação mãe-bebê positiva em 3 minutos. 16% do tempo. O resto do tempo, o bebê busca uma autorregulação, olhar para outro lado, as mães não toleram essa autoexploração na presença do outro, como coloca o Winnicott como uma possibilidade de existência, então é intrusiva, portanto, sendo mais intrusiva, o bebê não acha seu recurso de autorregulação e mantém a desregulação com o afeto negativo, e aí vem a tela, a chupeta em excesso. E é aí que uma das coisas que trabalharam outros autores que trabalham com bebês, que em vez de que se gere esse invólucro de separação, eu, não eu, porosa, aberta, onde o bebê se abre para os estímulos heterogêneos, como diz Lanier, e se apropria dele sem ser traumático, ele se fecha com e essa cortina rígida faz com que, às vezes, haja inibição de linguagem, da comunicação, muitas vezes podem apresentar sintomas que podem parecer do espectro autista. Mas são expressões rígidas perante ao intenso sofrimento que provoca a desregulação afetiva, que não acha o circuito de regulação mútua, o sustento, a capacidade do adulto com a sua disponibilidade emocional de estruturar o que traz o bebê sem intrusividade nem hostilidade. E isso no vínculo é, é muito comum, porque o adulto às vezes fica angustiado, uma das situações mais angustiantes, e vocês sabem que a violência contra bebês é contra bebês disruptivos, os que choram, e que é uma situação terrível. Temos de falar de Kevin. eh, a mãe não eh, pode falar sobre isso, ela não consegue escutar os prantos do bebê, ele não, a vivência é desesperadora e o bebê fica sozinho. E as angústias arcaicas que nos descreveu Winnicott de vácuo, de não habitar o próprio corpo, de despersonalização, o que vai dificultando a constituição das membranas dos invólucros psíquicos que não lhe permitem acessar à linguagem. Há muitos distúrbios de linguagem que têm a ver com uma exposição precoce à tela, uma falta de linguagem precoce e interativa, e hoje, em relação à dopamina, que uma situação interativa gera um prazer de determinado nível. As telas geram um prazer de nível muito mais alto e sem espera, porque é permanente o fluxo de estímulos que vão. Esse é um tema interessante.
uma questão, de fato, eu estou sintetizando o que eu preparei, porque é um tempo mais curto. Outra coisa é o que traz Bernard Gold, é a organização de fluxos sensoriais, a sincronização dos fluxos sensoriais. Isso irá levar a que, se são fluxos internos e externos, o bebê se conecta com o olhar. Isso que vemos no olhar do outro e responder é ter o foco conjunto. Esse foco conjunto tem a ver com sincronizar pulsos muito heterogêneos, porque o bebê tem muitos estímulos internos e externos, e a partir nesse sentido, o que seria conseguir esses encontros poderá focar a sua conduta para uma integração colocada por Winnicott quando diz o que é desintegração para Winnicott? Caos, que é a desregulação afetiva. Caos é justamente a regulação afetiva. É uma falha nisso. Podemos trabalhar a nível interativo no primeiro momento e depois do intrapsíquico, até que possamos atribuir. Não podemos trabalhar sobre angústias arcaicas, mas se vemos um bebê que sofre, ele está vivenciando angústias arcaicas. Não sabemos quais são, mas evidentemente é um sofrimento psíquico precoce e por isso nós avançamos nesse sentido. Bem, em pouco tempo vou falar então do caso rapidamente. É um menino que eu vi aos 4 anos que ele nasceu com peso, com pouco peso, não tinha linguagem, um caso onde não havia isso de espectro autista como diagnóstico, mas teria sido um candidato para esse diagnóstico, porque há mais de 20 anos, então tinha todos os sinais, linguagem precária, rocking. E o motivo da consulta é que era terrivelmente agressivo com o irmão, que 1,3 kg, vulnerável, mas aos 4 anos teve um irmão de 2 e um irmão que ia evoluindo mais rapidamente do que ele, e o olhar desses pais para ele era diferente do olhar que tinham tido com o de 4 anos. E às vezes pensaram que não sobreviveria ou teria sequelas, porque por muito tempo passou na incubadora. Ele caía, não se integrava socialmente. Eu observo, tinha um pai rígido, que obrigado a aprender letras, palavras, ele estava angustiado porque ele não falava, o filho não falava. Então, a criança se rebelava fazendo tudo isso, não deixando um minuto de tranquilidade, porque era disruptivo e agressivo com o irmão. Na segunda entrevista, vejo que ele tinha como lastimada a boca, e os pais me contaram que isso ficou da ferida que teve na UTI, que às vezes fechava, às vezes abria. E eu penso, né, perante essa situação, que a construção do invólucro psíquico ficou rígido perante a déficit da disponibilidade emocional por parte dos pais e a falhas no sustento que o levava a uma vivência permanente de ameaça perante o disciplinamento rígido do que o pai, principalmente o pai, propunha. Bem, a ferida narcísica dos pais pelo nascimento traumático dificultou a elaboração do luto e a diferença com o irmão, que nasceu sem problema, claro, causou uma reação defensiva, negativista e desafiadora. O autoerotismo, organização que
Poderia ser a capacidade de espera não foi suficientemente transformada por um sistema narcísico de imunidade, porque pelas trocas libidinais ou intercâmbios se tornou defensivo, fetichista, de retração, e a ferida da boca na satisfação com dor, a dor poderia se pensar como efeito da retração e mais de retraimento que de desregulação. E poderia ser um equivalente das condutas de um adolescente que abusa na busca de prazer com dor. E ele sustentava a dor porque era uma forma de dominação, de autoerótica, mas complicada. Foi interessante porque o neném que, bem, ele se conectou muito bem, estava desesperado por vir, ele vinha correndo no corredor, ele corria, e eu decidi vê-lo sozinha, porque nas entrevistas vinculares, eh, os pais, nós temos ferramentas vinculares de acordo ao que acontece. Então, as entrevistas sozinhas, ele começou a falar e em poucas semanas fechou a ferida que tinha na boca. Eu comecei a pensar na questão do autoerotismo com retração, o autoerotismo que se abre para a vinculação e para o sustento da espera, da capacidade de espera na presença de outro que sustenta mesmo perante a ausência. Aí temos as angústias de separação, da separação, crianças que vão para a creche, a angústia da separação que é própria dessas idades. Aqui, alguma das pontes onde os resultados de pesquisa empírica às vezes vão para a teoria, que são mais generalizáveis, porque são tendências generalizáveis, que têm números e estatística, que não vão para a teoria, mas depois voltamos para o caso a caso, a singularidade dos casos. São modelos diferentes, epistemologicamente diferentes, mas acreditamos que se nutrem mutuamente. Sim, articula uma coisa que é a forma que você descreveu esse pai, é uma, com clareza, a forma de não disponibilidade emocional que tem a ver com esses adultos que geram uma relação evitativa e de rigidez, e de pit mode, como dizia pais que precisam estar o tempo todo assim, que geram maior retração. Não vou interromper, exatamente. Aí temos tempo para o debate. Fico por aqui. Horácio também. Sim, você depois, Horácio. Bem, de início, muito interessante o que colocaram aqui, trouxeram a Constância e a Clara, nos deixa pensando. Quero escutá-las novamente. São tantas as informações que tenho vontade de escutar, ler, me deter, porque é muito interessante o que vocês trazem. E eu pensava nas vias traumáticas de pacientes, o que nós vemos nos adultos, nos pacientes e os pacientes graves. Muito obrigado por isso. Há um agradecimento da Andrea Vincenzi para a Constança, diz que foi muito clara a exposição. E também fez uma pergunta em relação às telas. Seria uma progressão da utilização da chupeta? Para Clara, a pergunta. Talvez vocês podem colocar diferentes opções. É a sucção quando fala muito de chupeta. Bem, quero agradecer, porque, na verdade, foram apresentações muito sensíveis, né? Uma das características do que vocês trazem é um contato emocional forte com uma tarefa,
uma coisa que me chamou atenção foi isso da desregulação. Achei que esse pai, do exemplo clínico, se desregulava com o que acontecia à criança, estava num lugar onde não havia uma referência integradora, porque não podia integrar aquilo que acontecia com seu filho. Também pensei nisso dos 6 meses para frente, porque é uma etapa onde começa a haver desintegração na mente e começam a se estabelecer as membranas, como dizia a Clara. E pensei no termo narcisismo. É um termo que a Clara utilizou na parte final da sua exposição e me permite, justamente esse termo, articular de uma forma mais clara os processos que vão convalidando a subjetividade, vão permitindo estabelecer, nesse período, 6 meses para frente, 6 meses, ano e meio, 6 meses e meio, a questão da identidade que vamos adquirindo. Adorei escutá-las. Excelente trabalho. Obrigada, Horácio. Somos muito apaixonadas. O contato afetivo é lógico, sem dúvida. Poderiam, talvez, escrever o artigo? Onde poderíamos ler sobre essa pesquisa que não dá muito tempo, em 1 hora e meia? Quem publicou? Poderiam escrevê-lo aqui no chat, por favor? Sim, não sei se temos isso tão. Temos um livro. O livro, por favor. É, estão falando ao mesmo tempo. O número 1 chegou a São Paulo, o número 2 não, ainda não. Ah, já está em português? Não, está em espanhol. Em espanhol, sim. Não falem, por favor, ao mesmo tempo, obrigada. A Constança vai levar livros para o congresso da FEPAL. Então, vocês vão poder comprar aí. Você vai levar alguns livros, não é verdade? Sim, obrigado, Maria Eva. Obrigado. Acho que a Joselina, por favor. A Josefina, desculpe, bem. Primeiramente, as minhas amigas, companheiras de trabalho, as parabenizo muito, porque, na verdade, é um trabalho maravilhoso que nos apaixona todas. Escutar nunca é suficiente. Essa ideia de que você fique excitado, no bom sentido do amor, para os bebês e no trabalho cotidiano que fazemos na clínica. Nos desperta isso, a sensibilidade para poder aceitar os desencontros de mães com os bebês e o sofrimento também das mães, que é uma parte que muito bebê, claro, está bem, estamos na questão bidirecional, mas como trabalhar com essas mães que também merecem, ah, que também estão aí nas telas, porque a questão aqui é justamente o que está interferindo, o vínculo interhumano, intersubjetivo da a intermediação de telas, não apenas de mães e bebês, em casais, mas no dia a dia das pessoas, todos estamos atravessados por isso, por essas telas. Claro, o potencial aditivo das telas, claro, é muito aditivo, mas principalmente está nas carências iniciais, que são as mais dramáticas de sustentar. E se não há intervenções adequadas a qualquer momento, porque você pode voltar às sociedades primitivas para dar voz a essa sensorialidade que está aí acumulada. Então, o trabalho é enorme. E os livros são imperdíveis. Por favor, levem para o Congresso, leiam detidamente, porque os artigos são belos. Obrigada. Lúcia, eu parabenizo os dois trabalhos.
Eu vou me referir principalmente ao da constância, que tem a ver com uma pesquisa, que é o nosso interesse e demonstra esse tipo de trabalho e da sua equipe, Constância, que a psicanálise é uma ciência empírica que pode se pesquisar, pode ser medida, mensurada, quantificada e tem a ver com a pesquisa quantitativa. O trabalho da Constância demonstra que é possível estratificar e é possível enumerar, como dizem os peruanos, em pesquisa enquanto a psicanálise. E agradeço muito a vocês por isso. E a partir desse dado empírico, a inferência, a teoria é menos generalizadora, porque há um dado que permite teorizar a partir de um espaço, em relação às teorias mais universais. E há dados que trazem novidades. Agora é velho, mas a questão do autismo precoce, eu já não lembro como era Margaret Mead, que ela escreveu e falou que não era assim, mas coisas que são novidades importantes, informações que vocês nos trouxeram a construção da adultez, a observação direta na infância. Norma, você queria dizer alguma coisa? Norma, por favor. Sim, sim, obrigada. Eu só queria parabenizar vocês, que eu já conhecia esse trabalho, já via a Clara ah, apresentando muitas vezes, e enfatizar essa integração que vocês conseguem entre o método experimental e a psicanálise, né? É realmente fascinante e é tudo baseado nos trabalhos de Daniel Stern, e vocês continuam isso de uma maneira, né, muito interessante. Eu acho que tem consequências também para o desenvolvimento da psicanálise, da clínica, da técnica, e Uhum. eu fico pensando que, né, essa palavra que vocês usam tão bem encontrada, né, que são os desencontros iniciais, mães, bebês, né? Que, bom, todos os analistas, todas as teorias convergem, né, sobre Uhum. a importância, né, da Reverie, como diz o Bion, ou né, da preocupação materna primária. Não vou repetir tudo o que vocês já sabem, mas eu fico pensando como vocês conseguem demonstrar, né, com tanto detalhe nessa microscopia mesmo de observação que a gente faz na observação de bebês, mas vocês vão muito além, e que podem trazer novos dados para a gente pensar nos transtornos mais graves que acontecem, como, por exemplo, suicídios em Uhum. adolescentes, né? E o quanto, né, essa falta mesmo da regulação prossegue na vida, né, dessas pessoas. Era isso, parabéns. Não sei. Muito prazer Graças, aqui. Norma. Chegamos ao nosso tempo. A Pierina quer fazer um comentário. Oi, Pierina. Quanto tempo? Com a Pierina compartilhamos RTP em Londres, aí nos conhecemos. No início do nosso caminho, eu estava pensando em quantos anos e coloco aqui quantas conquistas, quantas publicações sua, Clara, da sua equipe, da Constança, tantos anos. Queria fazer uma pergunta, não sei se temos tempo. Por favor, vamos ver se dá o tempo. Rapidinha. Me chamou a atenção, Constança, que nesse instrumento de Tronic, o afeto negativo da mãe é zero, é nulo. Bem, por isso esclarecemos, é uma amostragem, várias, por, não são todas iguais as mães, mas era uma situação amável para um estudo, a ideia era para um desenvolvimento infantil, e bom, sem mais especificação, havia uma disponibilidade. São 3 minutos. Havia uma disposição. São 3 minutos. Vemos muitas coisas, porque a diferença é quanto a quando utilizamos o EGA.
vemos outro tipo de modulação enquanto a disponibilidade, intrusividade, coisas que podem ser pesquisadas, mas o afeto negativo do sistema de Tronic pode envolver uma manifestação concreta, mas em 3 minutos, uma mãe, eh, sem motivo de consulta, pode acontecer, não é uma questão de vulnerabilidade. Tivemos Tronic fez isso no sentido de que trabalhou já com esse tipo de população, mães deprimidas também. E sim, achamos, por exemplo, bebês que fazem um efeito exagerado, que talvez isso fica como afeto positivo exagerado, mas pode ser também uma posição de intrusividade ou de rejeição, mas não está no indicador do afeto, que é uma hostilidade marcada. É um indicador da escala, então, por isso a ideia de utilizar diferentes escalas, há uma de microanálise e outra global, que vê coisas diferentes. Utilizamos diferentes instrumentos para o mesmo tema, e isso foi interessante. Só uma coisa quero dizer, por exemplo, no tema de funcionamento reflexivo, é, é, fazíamos a entrevista, que é prolongada, depois a autoanálise de sucesso de vida. E as mães respondem coisas diferentes em um instrumento e no outro. Num questionário, por exemplo, escrevemos um trabalho sobre divergência, de fato, do que coloca no questionário auto-ministrado sobre o mesmo evento da vida e o que aparece numa entrevista de 90 minutos. Isso de ter diferentes instrumentos para o mesmo foco, não parece interessante. Uma coisa eu queria dizer para a Ali sobre pacientes adultos, porque eu acho que a questão que nós estamos pesquisando agora e na detecção precoce da consulta precoce são as excisões, onde isso arcaico fica escindido e ainda não há uma manifestação sintomal, mas sim há um modelo de excisão que posteriormente você pode achar em pacientes adultos também, caso não houve alguma outra questão, como uma reparação. É uma questão reparatória. O da excição é uma conjetura ou há um referente que permite, não, são coisas que pensamos. Sabe? Quem pensa fala sem dúvida, é uma. Teve muita vontade de seguir. Pois é, vamos voltar a convidar a vocês. Constança, há um comentário no chat. Alejandra, vamos encerrar, já não temos mais tempo, por favor. Você lê o comentário? Quer que eu leia? Lemos e encerramos. Roberto Moreno, senti muita alegria de participar do trabalho e fortalecer o aspecto científico da psicanálise. Muito atual é nos ocupar do funcionamento mais elementar do nosso computador e, com certeza, nos traz uma ótica, um olhar da inteligência natural. Muito obrigada. Bem, muito obrigada. Muito obrigada a todas. Que bom que estivemos aqui. Muito boa a pesquisa, agradecemos muito a sua presença. Apresentamos daqui a 15 dias, aqui de Minas Traverso, será a próxima a apresentar daqui a 15 dias. Obrigada. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau.